Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aulinha aí de sexto ano. Hoje a gente vai começar a falar sobre os filos do reino animal, né, os grupos que integram o reino animal, né, os principais, né? Existem outros que o livro de vocês não contemplam, mas hoje a gente vai começar a falar os principais do próximo capítulo aí do livro de vocês. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre os poríferos, né? São um grupo de animais aí com a organização do corpo mais simples que a gente tem. Então, os poríferos, eles são animais aquáticos e que vivem presos ao substrato, ou seja, eles vivem presos ao fundo, ou do mar, ou se for uma espécie de água doce, que são poucas, mas existem também, ali no fundo do lago, no fundo do rio, né? O porífero, como eu acabei de falar, ele é um animal que vive preso a algum lugar, né? Ele, diferentemente de outros animais, ele não tem movimento, pelo menos ao longo da maior parte do seu ciclo de vida. A única estrutura, a única parte, na realidade, do porífero, a única fase da vida dele, melhor dizendo, em que ele se move é quando ele é uma larva durante a reprodução. Então, a larva do porífero, ela nada e ela vai nadando até se fixar em algum lugar e ali ela se desenvolve numa nova esponja, tá bom? Eles possuem, né, uma característica dos poríferos, das esponjas, são os poros, que são os furinhos aqui, ao longo de todo o corpo, que é por onde a água vai entrar, chegar à cavidade, que é chamada de átrio, e sair pela superfície, né, na parte de cima, uma abertura maior que é chamada de ósculo. Tá? Os poríferos eles são filtradores, né, então a água carrega partículas orgânicas ali que servem de alimento para eles. Quando a água entra, essas partículas são capturadas por células aqui do interior do átrio e depois a água ela vai sair pelo ósculo, tá? O coanócito, que é essa célulazinha que fica no interior aqui do átrio, essa célula que tem um flagelo, que tem uma estrutura aqui chamada de colarinho, é uma célula muito importante dos poríferos porque esse flagelo, quando ele bate, né, quando ele ondula, ele ajuda, né, a produzir essa corrente de água. Então a água ela entra pelo poro e sai pelo ósculo por conta dos vários coanócitos que tem aqui dentro que vão batendo seus flagelos, tá? E o colarinho também ajuda ali a reter as partículas de alimento que estão presentes na água. O porífero, como eu falei para vocês, é um animal muito simples. Ele não tem tecidos definidos, né, sistemas, né, como o sistema nervoso, respiratório, não tem. Todo o metabolismo dele é feito pelas células, o transporte de substâncias é feito de uma célula para outra, tá? Então ele é um organismo que é bem simples, um animal que ele aí é um dos mais simples em termos de organização que a gente encontra no reino animal. Seguindo, a gente já vai para animais que são um pouco mais complexos do que os poríferos, que são os quinidários, tá? São seres aquáticos, capturam pequenos peixes ou outros invertebrados, né, através dos tentáculos. O tentáculo ele tem estruturas urticantes chamadas de quinidócitos, que ajudam a paralisar a presa, né? Se alguém aí já se queimou, né, ao entrar em contato com uma água-viva, por exemplo, o que faz queimar são esses quinidócitos presentes no tentáculo e que eles são um mecanismo ali de captura de alimentos de defesa desses animais, né? No caso, se a gente estiver tomando banho na água do mar, encostar no tentáculo de um animal desse, a gente vai se queimar. Algumas espécies de águas-vivas, né, não aqui nas praias, geralmente a gente não encontra, mas em outros lugares do mundo existem até toxinas que são muito perigosas para os seres humanos, tá? A respiração é feita diretamente pela pele, ou seja, a troca de gases, oxigênio e gás carbônico é feito diretamente entre a água e a pele desses animais. E eles apresentam duas formas, que é o pólipo, né, a anêmona, que tem os tentáculos, que é fixo no substrato, assim como os poríferos, né? E a medusa, que é uma forma de vida que a gente chama de vida livre, que consegue nadar e consegue se deslocar aí
por grandes distâncias. Algumas espécies, inclusive, apresentam as duas formas, né? Numa fase da vida é pólipo, na outra fase da vida é medusa, tá bom? E aí a gente vai ter aqui o exemplo de como é organizado o corpo desses animais. Esses animais, eles não têm sistema digestório completo, tá? Ele vai ter a boca, né, a cavidade gastrovascular aqui, ó, que é onde vai ocorrer a digestão dos alimentos, mas ele não tem ânus, né? Então o alimento ele é digerido e o resto, né, os resíduos dessa digestão, saem também pela boca, tá? E eles vão ter, além disso, não vão ter na realidade sistema nervoso, né? Algumas células nervosas já aparecem, mas distribuídas ao longo do corpo do animal, tá bom? E algumas células que apresentam movimento, né? Como se fossem células musculares também espalhadas pelo corpo do animal. Aí a gente vai falar dos plateumintos. Plateumintos são vermes, né? De corpo achatado. Então eles têm corpo fininho, né? Achatado. Os plateumintos, eles já têm órgãos e sistemas também mais simples. O sistema digestório, ele é incompleto também, então ele só tem boca e não tem ânus, então o alimento entra pela boca, é digerido no interior do corpo do animal e os resíduos também saem pela boca, tá bom? A maioria dos animais são de vida livre, algumas espécies são parasitas, pode ser parasitas de outros animais, inclusive dos seres humanos, né? A gente tem até aqui algumas dessas espécies, Schistossoma, Mansone, Atenia, que são plateumintos que causam doenças nos seres humanos, tá? A reprodução, ela pode ser sexuada, né, com a produção de gametas, diferenciação sexual, ou seres hermafroditas, ou acontecer de forma assexuada por fissão, né, quando você corta um fragmento desses animais, principalmente aqui a planária, né, ela é assim, você corta ela em vários pedacinhos, cada pedacinho consegue se regenerar e formar uma nova planária. Esses animais também, eles já apresentam um sistema nervoso um pouquinho mais evoluído, né? As células nervosas, elas começam a se concentrar na região encefálica, aqui na frente, né, de alguns desses animais, mas também se apresentam espalhados pelo corpo, tá? E a planária, por exemplo, ela tem aqui, ó, tá dando para ver aqui pouquinho na imagem, são os ocelos, né? São estruturas que percebem ali diferença de luminosidade, se está claro, se está escuro. Não são olhos ainda completos com capacidade de formar imagem, mas eles conseguem ali diferenciar diferença de luminosidade e ajuda a orientar o movimento do animal. Os nematódios, né? Os nematódios são vermes de corpo cilíndrico, né? Eles não são os plateumintos como tem corpo achatado, eles têm corpo arredondado, cilíndrico. Algumas são parasitas, como Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, aqui que está uma foto aqui da lombriga dentro do intestino humano, tá bom? Outras espécies também são de vida livre, tá? Vive na água ou na terra com muita umidade. Então a gente tem aqui, ó, exemplos da lombriga, que é causadora da ascaridíase, que é o Ascaris lumbricoides, os vermes causadores do bicho geográfico, as filárias, que causam elefantíase, o ancilostomo, que causa uma doença conhecida como amarelão. E a circulação é por meio de um líquido que preenche a cavidade do corpo, que a gente chama nesse caso desse animal de pseudoceloma. Tá? E o sistema digestório agora é completo. Então, nematódios, ele já tem boca, cavidade, né, estomacal, o tubo digestório, e tem o ânus. Então, ele come, né, o seu alimento, faz a digestão, os resíduos saem pelo ânus. Diferente, por exemplo, dos plateumintos, que ainda não tem abertura lá do ânus. O nematóide ele já apresenta um sistema digestório mais completo. Os anelídeos, né, um outro filo. Os anelídeos, eles apresentam corpos segmentados em anéis musculares, tá? Que a gente chama de metameria. Então, notem que os nematódios, lá no slide anterior, ele tem um corpo lisinho, mas eles são... tem um corpo cilíndrico, mas eles são lisinhos, né? Os anelídeos, eles têm um corpo cilíndrico, mas ele é todo dividido em anéis musculares, do que a gente chama de metameria.
E existem espécies de água doce, como o caso das sanguessugas, que pertencem a uma classe dos anelídeos que a gente chama de hirudíneos. Algumas espécies de água salgada, como o caso do nerês, não tem a foto aqui, que pertencem à classe das poliquetas, que tem a cada segmento do corpo tem várias cerdas, que são prolongamentos que ajudam na fixação e na movimentação do animal. E em ambientes úmidos, inclusive em terra, como as minhocas, que são parte das oligoquetas, né, que possuem poucas dessas cerdas ao longo dos anéis musculares. Às vezes a gente não consegue nem observar isso direito, como é o caso da maioria das minhocas. Tá? A respiração ela é cutânea, ou seja, ela acontece entre a pele e o ambiente, no caso da minhoca, entre a pele e o ar. Algumas das poliquetas apresentam brânquias também, que são estruturas mais especializadas para respiração dentro do ambiente aquático, tá? Mas geralmente a respiração é cutânea. A alimentação ela é feita por detritos orgânicos presentes na terra, no caso da minhoca. No caso da sanguessuga, por exemplo, ela se liga em outros animais e suga, né, o sangue para poder fazer a digestão. A minhoca ela tem um papel importante porque ela produz, quando ela vai comendo substâncias orgânicas ali na terra, ela vai liberando suas fezes, que são humos, chamadas de humos. E essas fezes elas são muito ricas em nutrientes simples para as plantas. Então, uma terra que ela tem minhocas ali, né, se alimentando, vivendo, ela acaba ficando com maior quantidade de nutrientes, melhor adubada, e isso é importante para o desenvolvimento das plantas. Além de que, no caso das minhocas, o ato dela de cavar, né, de fazer aqueles túneizinhos dentro da terra, ajuda a entrada de água e também de ar, que são importantes ali para as raízes das plantas. Então, as minhocas têm um papel fundamental na saúde aí de plantações, na saúde aí da população de vegetais. Então, pessoal, os moluscos. A palavra molusco ela vem do latim mollis, que quer dizer mole, e usco, que indica grau de diminutivo. Então, é como se fosse um molinho, né? Os molinhos. Então, os moluscos, eles são um filo bem diverso, né? Apesar de ter algumas características semelhantes, eles apresentam grande diversidade, até da forma do corpo, né? Ali a gente tem a foto de uma ostra, de um caramujo e de um polvo. Todos os três são moluscos. Tá? Você pega, mas pô, uma ostra, um caramujo e um polvo são extremamente diferentes, mas eles possuem características comuns que os definem como moluscos. Então, a gente tem aqui as características básicas de um molusco. Então, primeiro, todo mundo é invertebrado. Todos eles são invertebrados. Não possuem coluna vertebral e apresentam um corpo macio, né? A maioria das espécies apresentam concha calcária, tá? Maioria, não todas. Por exemplo, polvo não apresenta concha externa, né? Concha calcária. E todos os moluscos, da ostra até os polvos, né? Os caramujos, apresentam um corpo dividido em cabeça, onde estão localizados os órgãos dos sentidos e a boca. No caso da ostra, a gente não vai ter essa parte muito desenvolvida. A massa visceral, que contém as vísceras, os órgãos, que são os órgãos responsáveis pelas funções vitais do animal. Então, tudo isso aqui, ó, por dentro, aqui é a massa visceral, tá? Que no caso, um corpo de um caramujo, dando exemplo. E o pé, que é a estrutura muscular, cuja função vai variar pelo modo de vida do animal. Pode ser cavar, agarrar alimento, arrastar-se, etc. Né? Então aqui a gente tem no caso de um caramujo aqui, o pé, ó, que é essa estrutura muscular por onde, no caso dele, ele vai utilizar para deslizar. Ó, o manto, que é a pele que recobre a concha, é responsável por fabricar a concha, no caso aqui do caramujo. A cavidade do manto reúne os órgãos respiratórios e a abertura do ânus, né? Podem possuir sexo separado ou serem hermafroditas. O que quer dizer isso?
Algumas espécies elas podem ter os dois sexos no mesmo indivíduo, tá? As duas estruturas sexuais masculina e feminina, que geralmente entram em função em momentos diferentes, não ao mesmo tempo. Então, as classes dos moluscos, né? A primeira é a que a gente chama de bivalves. Bivalves quer dizer duas conchas. Então, ostra, mexilhão são bivalves, né? Então, eles apresentam duas conchas encaixadas, vivem no mar ou na água doce. A respiração ela ocorre por brânquias, que são órgãos especializados em trocar gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico entre os tecidos do animal e a água. Eles vivem enterrados ou presos em estruturas fixas, né? Então, dependendo do modo de vida, eles podem viver enterrados ou presos, né? As ostras, inclusive, elas podem bater as conchas para nadar em distâncias curtas, né? Então, ela pode se deslocar de um local para o outro. Capturam alimento filtrando da água, então a água ela entra pelas conchas carregando partículas de alimento. E as brânquias, inclusive, têm essa função de capturar essas partículas. E os principais representantes são as espécies de ostra e as espécies de mexilhões. No caso aqui, a gente está vendo uma ostra que ela tem ali dentro a pérola, né? O que é a pérola? A pérola é um modo, né, é uma estrutura formada por um modo de defesa da ostra, né? Quando alguma estrutura, um grãozinho de areia, alguma coisa entra no corpo da ostra, ali pela fenda das conchas, e ela irrita, ela começa a causar dano ali na cavidade do manto, ali por dentro da massa visceral da concha, ela recobre essa estrutura com uma substância que a gente chama de substância nacarada, né? Ela vai recobrindo ali para isolar aquela substância, aquela estrutura que entrou do resto do corpo da ostra. E aí esse resultado desse isolamento é chamado de pérola. E que em algumas espécies, inclusive, essa pérola acaba tendo um valor industrial grande, um alto valor comercial, aliás. Os gastrópodes, né? Os gastrópodes, eles são os moluscos que possuem o seu pé localizado no ventre, né? Por isso ele vai se arrastando ali por esse pé. E a maioria tem conchas calcárias, né? Fora lesmo ali, que é um gastrópode que não possui concha protegendo o corpo. Eles são representados pelos caramujos, que são marinhos ou de água doce, e os caracóis, né? Os caracóis que são geralmente terrestres. Então a gente chama de caramujo geralmente, né? Aqueles gastrópodes que são aquáticos e caracóis aqueles que são terrestres. Mas tem gente que troca os nomes e isso não tem tanto problema não, tá, gente? E as lesmas, que são terrestres ou marinhas, tá? Existem espécies terrestres e outras marinhas, e que não possuem concha, em geral não tem concha. No caso dos gastrópodes marinhos, eles respiram pela brânquia, né? No caso daqueles que vivem dentro da água, ou por estruturas no manto, às vezes até pulmão. Algumas espécies têm pulmões desenvolvidos que ajudam a respirar no ambiente terrestre, né? Fazendo a troca dos gases entre o corpo do animal e o ar atmosférico. Eles utilizam uma estrutura chamada de rádula, que fica na boca, para raspar o alimento de rochas, algas ou plantas, enfim. Da onde ele vai obter seu alimento, ele vai raspando esse alimento com o auxílio da rádula. Os cefalópodes, né? A palavra que quer dizer céfalo, cabeça, podos, pés, né? Como se fosse uma cabeça com pés, né? A classe dos cefalópodes. Eles são os mais rápidos e mais inteligentes entre os invertebrados. Eles têm uma alta capacidade, uma alta concentração de células nervosas, o seu sistema nervoso na cabeça. Isso faz com que a capacidade de raciocínio, a capacidade de desenvolvimento neural deles seja mais elevada do que outros invertebrados. Algumas espécies de polvo, inclusive, conseguem reconhecer formas geométricas, conseguem abrir e fechar recipientes, né? Vocês podem procurar na internet, aí tem videozinho de polvo abrindo
rosqueando tampinha de recipiente, enfim. Então eles são seres bem inteligentes. Eles possuem os pés, né, aquela estrutura comum de todos os moluscos modificados em braços e tentáculos, né, para poder, além de facilitar a locomoção, também agarrar o alimento, né, facilitar a captura do alimento. São representados pelos polvos, pelas lulas, pelas cibas e pelos náutilos, que são os grupos aí de cefalópodes. Os polvos eles não possuem concha. Lulas e cibas apresentam uma pequena concha interna dentro do corpo, que serve aí como fixação dos órgãos, que ficam ali sobre essa conchazinha interna, e os náutilos que possuem uma grande concha externa. Tá? Eles são capazes de expelir jatos de água para se mover rapidamente quando eles estão nadando, então eles podem, através da liberação desse jato de água, dar uma arrancada de velocidade, e também eles usam glândulas que produzem tinta de cor escura, né, para despistar os predadores. Então, quando eles estão ali assustados, né, querendo fugir, eles liberam essa tinta escura, forma uma nuvem escura ali na água e ajuda eles a fugir dos predadores. Muitos deles podem também modificar sua cor para se camuflar no ambiente. Polvo, principalmente, lulas, né, eles conseguem mudar até a textura da pele, o padrão de cor, para conseguir se camuflar dentro do ambiente aquático, até simulando, às vezes, a cor de um outro animal, o movimento com os tentáculos de outro animal, também simulando o seu aspecto, para poder enganar os predadores. Então aqui a gente tem a foto da ciba e também tem a foto do Nautilus, que eu falei para vocês, que é o mais diferentão, que é o que tem essa grande concha aqui externa, né? E que consegue aí se locomover aqui os bracinhos do Nautilus também, e que aí é bem diferente dos outros cefalópodes.